Olá, sejam muito bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal, ele apresenta periodicamente temas ou tópicos tecnológicos voltados para a engenharia, tá? E hoje nós vamos tentar responder uma pergunta: o que é mais importante, o diâmetro ou o material do eixo, né? Nós vamos traçar uma breve introdução, vamos ver o papel do diâmetro do eixo, o papel do material do eixo, a relação entre diâmetro e material e traçar uma breve conclusão. Ok, pois bem, quando nós pensamos em eixo mecânico, seja de qual tipo de motor seja, ou transmissão, ou qualquer outro tipo de máquina, de sistema, duas variáveis chamam a atenção. O primeiro é o material e depois o diâmetro. Que diâmetro eu vou usar? Que material eu vou usar? Isso é uma questão de todo projetista, né? Mas qual delas realmente mais importa no seu projeto? O material ser um aço especial ou comum, ou o diâmetro ser menor ou maior, mais grosso ou mais fino, né? Pois bem, a resposta não é uma resposta totalmente absoluta, uma resposta única. Por quê? Porque depende da situação, porque os dois estão diretamente relacionados ao desempenho do eixo. Tanto o material como o diâmetro influenciam no desempenho do eixo. Então não é uma resposta direta, absoluta, tá? Tem que haver algumas considerações. Pois bem, vamos falar primeiro do papel do diâmetro do eixo, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no canal e que não é inscrito, considere se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante aqui dentro do portal, tá? Se você gostar, deixa que gostou, se não gostar, deixa que não gostou, não tem problema, a gente entende. O importante é a sua participação. Aqui na descrição do vídeo tem um link de uma playlist que também tem outros vídeos interessantes que talvez você goste, tá? Dito isso, pessoal, vamos em frente. Pois bem, o diâmetro ele é o que mais influencia a rigidez, né? A rigidez e a capacidade de suportar esforços estáticos, tá? Ou seja, quanto maior o diâmetro aqui, quanto mais grosso o diâmetro, maior a resistência à flexão. Maior a resistência a essa flexão, ou seja, quando ele entorta, tá? E também maior é a resistência à torção, quando ele gira em torque, a torção do eixo. Então, quanto maior o diâmetro, mais esses dois parâmetros são influenciados, tá certo? Pois bem, o efeito é exponencial. Nós estamos falando, gente, de dois esforços iguais, né? Diâmetro fino e diâmetro grosso com as mesmas cargas, tá? Então, o efeito de dobrar, por exemplo, o diâmetro é exponencial, tá? Você dobrar o diâmetro, você vai ter um ganho muito maior do que se você dobrar a resistência do material comprando um material mais nobre, tá? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você dobra o diâmetro do eixo, você ganha muito mais em resistência do que se você comprar um material mais nobre para aumentar a resistência do material. Isso porque acontece o seguinte: essa tensão máxima de flexão, ela é calculada, essa tensão aqui é calculada em função do momento fletor, né? Do momento fletor que tem a ver com essa carga, do momento fletor vezes um valor aqui que quando o eixo é maciço, tá? Ele é igual ao raio, dividido pelo momento de inércia, da flexão. Esse momento de inércia, por sua vez, ele é função da potência quarta do diâmetro, ou seja, é πd4 sobre 64. Evidentemente, se você dobra esse diâmetro, esse valor vai aumentar 16 vezes, porque ele está a quarta. Imagina você, se esse MI ele aumenta 16 vezes, essa tensão máxima que vai ser desenvolvida aqui dentro, tá? Ela teoricamente ela reduz 16 vezes, ou seja, para o mesmo esforço você vai ter seu eixo superdimensionado, totalmente tranquilo, sua tensão está ótima. Por quê? Porque como você aumentou duas vezes e teoricamente essa tensão que age aqui dentro da flexão, ela caiu 16 vezes, você vai aumentar muito a resistência do seu eixo, que ele não vai nem sentir essa carga aqui, não vai flexionar, tá? Eu não sei se essa explicação é razoável, mas é mais ou menos isso que acontece, ok? Vamos em frente. É claro que se você aumenta o diâmetro do eixo, também você aumenta peso, você aumenta custo e espaço necessário, tá? Então são duas coisas a pesar, para você poder pesar. Entretanto, gente, se o eixo for muito fino, né? Se ele for muito fino aqui, não há material que resolva. Ele simplesmente não suportará a carga. É o que está acontecendo mais ou menos aqui. Então você não pode aumentar muito porque você tem problemas de espaço, custo e peso. Mas também, se ele for muito fino, você vai ter problema porque ele não vai suportar a carga, tá? Ok. Falando então agora do papel do material do eixo, que nós vimos o papel do diâmetro do eixo. Vamos ver um pouco do papel do material do eixo, tá? Ok. O material, ele define as propriedades básicas do eixo.
tá? Ele define as propriedades intrínsecas do eixo, a propriedade do material. Por exemplo, a resistência mecânica, ou seja, quanto o material, né, suporta antes de deformar ou quebrar. Aqui você tem para a mesma carga, nós estamos aqui simulando o alumínio sendo muito dobrado e o aço sendo menos dobrado. Ou seja, essa resistência, ou seja, quanto o material suporta antes de deformar ou quebrar. Isso não depende do eixo, tá? Isso depende das características do material, da resistência que ele tem. Isso tem a ver com a tensão de ruptura, que é essa tensão aqui de ruptura, tá? Aqui nós temos um espaço de deformação elástica, tá? Ele vai aumentando a carga, chega nesse ponto aqui, tá, do limite de escoamento. Então essa resistência mecânica aqui, ela tem a ver com essa tensão de ruptura, ou seja, com esse sigma R, tá? Então isso não é uma propriedade do eixo, da geometria do eixo, é uma propriedade do material. A característica interna do material é que ele diz se ele tem maior tensão de ruptura ou menor tensão de ruptura. Então essa é um dos papéis do material. Ele manda, ele determina a resistência do material. Quando ele estica, ele é elástico até aqui, chega nessa tensão de escoamento, ele escoa e vai deformando plasticamente até romper aqui, tá? Isso é um dos papéis do material. O segundo papel do material, se nós observarmos, é o módulo de elasticidade. Esse é aqui. Esse é exatamente a tensão de escoamento, né? É a tensão de escoamento dividido pela deformação. Isso é uma razão. Esse módulo de elasticidade é uma razão. Então, ele controla o quanto o eixo se deforma. E ele está relacionado à tensão de escoamento, que é essa tensão aqui, tá? Ok? Então, é outra característica, é outro papel do eixo, do material no eixo, e que não depende da geometria, não depende de diâmetro, de geometria do eixo, depende do material, tá? Isso é outro papel. Esse módulo de elasticidade, ele muda pouco, né? Ele muda pouco entre os aços. Por exemplo, de aço para aço, esse módulo de elasticidade muda pouco. Mas entre o aço e o alumínio, o aço e o composto, já há uma grande confusão, digamos assim, né? Por exemplo, esse módulo de escoamento do aço, ele é aproximadamente 3 vezes o módulo de elasticidade do alumínio. Já para o caso do composto, existe uma certa confusão. Por quê? Porque isso depende do tipo de fibra, né? Se é fibra, resina, orientação das fibras. Então, por exemplo, o módulo de elasticidade do composto, ele pode ser inferior ao do aço, ou muito próximo ali, 2/3, 4/5 de um módulo de elasticidade de um determinado aço, ou ele pode ser maior que o módulo de elasticidade do aço. E isso é outra característica do material e não da dimensão do eixo. Então esses são os papéis, os 2 primeiros papéis do material do eixo. Um terceiro papel é a resistência à fadiga. A resistência à fadiga não tem a ver com o diâmetro ser maior, ser menor, ser preto, branco, não tem nada a ver. A resistência à fadiga, que é essencial em eixos que estão sujeitos a esforços cíclicos, seja ele, quer o eixo esteja girando ou ciclando, tá? Então é a resistência à fadiga. Nós vamos ver um exemplo aqui de um caso em que o eixo está sujeito a um esforço pulsante, né? Ele está sendo pressionado de um lado do outro, chegando a se romper por fadiga, né? Após vários ciclos. É uma animação importantíssima para que é outro papel do material no eixo, que não depende do diâmetro. Por exemplo, para ele romper aqui, sob fadiga, aqui são 2 matrizes, uma matriz aqui e outra matriz aqui que vão vibrar. É claro que a olho nu a gente não vê vibrando, tá? A gente não vê vibrando a olho nu, mas vai vibrar, tá? E ele vai romper mais ou menos aqui, tá? Vejamos então. Olha, está ciclando. Você veja, está ciclando. Você veja que aqui já está começando a aparecer, uma fissura. Ó, vai aparecer a fissura aqui, ó, vai quebrar, quebrou, tá? Olha aí. Então ele está nesse sentido aqui, ó. Então voltando aqui, quando ele quebra, você vê que isso aqui está vibrando e continua vibrando, ó. Continua vibrando, entendeu? Esse é o efeito da resistência à fadiga, tá? Uma outra característica do material no eixo é o peso específico. É evidente que materiais diferentes, de peso diferente, permitem soluções mais leves ou mais robustas, ok? Ou seja, com o mesmo diâmetro, um eixo de aço comum será muito mais resistente que um eixo de alumínio puro, por exemplo, tá? É isso que a gente está querendo dizer.
Qual a relação entre o diâmetro e o material no contexto de um eixo? Por exemplo, na prática, material e diâmetro não pode ser analisado isoladamente. Essa pergunta, o que é mais importante, o material ou o diâmetro do eixo? Os dois são importantes, tá? Dependendo do caso em que se está analisando. Se você usa um material, tá, fraco, tá aqui um material fraco, ele precisa compensar aumentando o diâmetro para uma determinada resistência do aço, tá? Se você tem um material fraco, você compensa aumentando o diâmetro. Se você tem um material mais resistente, um aço especial, né? Você pode se dar o luxo de reduzir o diâmetro, tá? E manter o mesmo desempenho, além de economizar espaço e peso. Ou seja, como eu tenho aqui um material de baixa qualidade, eu tenho que aumentar o diâmetro. Se eu tenho um aço especial, eu me tenho o luxo de diminuir o diâmetro e ter o mesmo desempenho, porque esse eixo tem a mesma resistência que esse aqui, ok? A escolha correta, ela considera não somente a resistência, mas também peso, custo e aplicações práticas. Por isso que essa pergunta, o que é mais importante, o material, o diâmetro do eixo, ela não é respondida com uma palavra só, tá? Pois bem, pessoal, vamos ver aqui. Não existe, então, uma resposta única, né? A gente conclui, não existe uma resposta única. O que é mais importante, o material ou o diâmetro? Isso só faz sentido se dissermos em relação a quê? Aplicação, né? Se o objetivo, por exemplo, é garantir rigidez e capacidade imediata de suportar esforços, o diâmetro é o fator mais determinante. Por exemplo, eu quero rigidez, eu não quero que meu eixo flambe muito, eu quero que ele aguente mais torção, o material é mais importante, tá? Já quando nós falamos em confiabilidade a longo prazo, por exemplo, resistência à fadiga, durabilidade em serviço, é o material que assume o papel principal. Por quê? Porque o material ele tem algumas características intrínsecas que independe do eixo ser maior ou menor o diâmetro, tá? É do material, por exemplo, resistência à fadiga, alguns materiais resistem mais e outros menos. Então, é uma forma de responder isso aí. Ou seja, a escolha correta não está em um único, em ser no eixo, no material do eixo ou no diâmetro do eixo. A escolha está em compreender o contexto da aplicação do eixo e equilibrar esses dois fatores de acordo com a necessidade que você tem do seu projeto. Então, quando você fala o que é mais importante, o material ou o diâmetro, isso aí tem muitas questões que você deve levantar. Espaço, peso, custo, tudo mais você tem que equilibrar, tá? E com essas características do material, da importância do diâmetro no eixo e da importância do material no eixo, tá certo? Ok, pessoal? Nós estamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que tenha trazido alguma informação que seja importante para você. Eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, tá? Ajuda a gente, é muito importante isso pra gente, tá? Até o próximo vídeo, um abraço e tchau.